E aí, turminha do 8º ano. Pessoal, essa semana em especial nós estaremos estudando triângulos. Olha aqui, ó. Nós estaremos estudando esses camaradas aqui, triângulos, tá? Então, pessoal, aqui, já de início, eu quero que você tenha uma noção do que é vértice, do que são lados, do que são ângulos internos. Aqui, eu tenho um triângulo, correto? Aqui eu tenho um triângulo. E eu vou dizer para você os elementos desse triângulo, tá? Os elementos desse triângulo. Aqui eu tenho 3 vértices. Você tem aqui o vértice A. Aqui o vértice A. Aqui, esse pontinho aqui, tá vendo? Ó? Esse pontinho aqui é o vértice A. Eu tenho o vértice B. Esse pontinho aqui. Tenho o vértice C. Esse pontinho aqui, tá? E eu tenho 3 lados. O segmento AB. Aqui, ó, representado por esse risquinho. Lembra que o segmento ele é representado por esse risquinho aqui. Então, todos os segmentos que você vai ter, no caso, acesso, você vai trabalhar com eles, com esse risquinho, tá? Tem o segmento, então, AB, você tem aqui o segmento AC, e você tem o segmento lado BC aqui, tá? E os 3 ângulos, né, internos. Quais são os ângulos internos? Você tem o vermelhinho aqui, você tem o verdinho e o C. Esses camaradas que está do lado de dentro, chamado ângulos internos. Aqui você tem indicação deles, tá vendo? Ó? B, vértice em A, olha ali, ó, o acento circunflexo, que significa que o vértice tem A, C. Ó, B, vértice em A, C. Então, essa indicação aqui, ó, é do vermelho, tá? Essa indicação aqui é do vermelho. Essa indicação aqui, A, cadê? A, vértice em C, ele está dizendo que é esse ângulo aqui, amarelo agora, ó. Desculpa. A, vértice em B, C. Então, olha aqui, ó, verdinho, ó. Esse aqui é o verde, tá? Ó. E esse aqui é o amarelo aqui, ó. A, vértice em C, B. Então, aqui você tem esse amarelinho aqui, ó. Tá bom? Então, esse aqui, pessoal, são os elementos. Então, quais são os elementos de um triângulo? Os vértices, os pontinhos, as ligações dos segmentos, os seus lados e os seus ângulos internos, tá? Representado. Muito bem. A soma das medidas dos ângulos internos, pessoal, de um triângulo, dá quantos? Dá 180. Se você pegar aqui uma tesoura e cortar certinho, do jeito que está aqui, ó, corta aqui, corta aqui. Aí você vem aqui, corta aqui, corta aqui. Corta aqui, assim. Aí você pega os três ângulos, você junta eles. Olha aqui o que vai formar, ó. Se você quiser fazer esse teste na sua casa, pode fazer qualquer triângulo que você quiser. Faz um triângulo aí com a sua régua, qualquer. Aí você corta bem certinho os pedacinhos. E aí você junta eles. Assim que você juntar eles, você percebe que os 3 juntos vai formar aqui um ângulo de 90 graus, tá bom? 90 graus. Pessoal, esses 3 aqui, esses três azul aqui, eles têm nomes. Cada triângulo tem os seus nomes, tá? Por exemplo, quanto aos seus ângulos internos. Agora, levando em consideração a medida dos ângulos internos. Esse triângulo aqui, que tem os seus ângulos internos agudos, quer dizer, o professor quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui é menor do que 60, esse aqui é menor do que 90, esse é menor do que 90 e esse aqui é menor do que 90. Quando você tem um triângulo que os seus 3 ângulos internos são menores do que 90, eu tenho um ângulo acutângulo, tá? Isso quanto à medida dos seus ângulos internos, tá? Nessa classificação aqui. Agora, quando você tem um triângulo que você tem nele um ângulo reto, quer dizer, um ângulo de 90 graus, aqui, ó. Esse aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Você vai ver que esse lado vem aqui e aqui. Aqui formando um ângulo de 90 graus. Quando você tem um triângulo com essa especificidade, então você pode dizer que eu estou diante de um triângulo retângulo. Agora,
Se eu tenho um triângulo que o seu ângulo, ele tem um dos seus ângulos internos maior do que 90, percebe que esse ângulo amarelo aqui, ó, ele é maior do que 90? Ele está descendo para cá, ó, está descendo para cá. Então ele é maior do que 90. Então isso significa que eu estou diante de um triângulo obtusângulo, tá? Assim dito, obtusângulo. Agora, pessoal, quanto à classificação em relação às medidas dos lados. Agora, dos lados, por exemplo, se eu tenho um triângulo que tem esse lado aqui, ó, esse risquinho aqui quer dizer uma medida, esses dois risquinhos outra medida, esses três. Os três lados aqui têm medidas diferentes. Os três lados com medidas diferentes, chamado de escaleno. Se ele tem dois lados com a mesma medida, ele é chamado de triângulo isósceles, tá? E se ele tem os quatro lados, me desculpa, os três lados iguais, então ele é chamado de triângulo equilátero, tá bom? Então, ó, acutângulo quanto a medida dos seus ângulos, retângulo quanto a medida dos seus ângulos, obtusângulo quanto a medida dos seus ângulos, escaleno, isósceles, equilátero quanto a medida dos seus lados. Então temos duas classificações aqui, tá? Ó, classificação 1 e classificação 2. Muito bem, espero eu que você tenha entendido os nomes, né? Quando você olhar lá na frente, o triângulo é acutângulo, o triângulo é retângulo, o triângulo obtusângulo, você já vai saber fazer a diferenciação deles. Tá? Acutângulo, porque todos os seus ângulos são menores do que 90 graus. Retângulo, porque tem um ângulo igual a 90. É obtusângulo, porque um dos seus ângulos é maior do que 90. Escaleno, porque todos os seus lados são diferentes. Isósceles, porque duas medidas dos seus lados têm medidas, são iguais. Equilátero, todos os seus lados têm medidas iguais. Tá certo, pessoal? Pessoal, eu já disse para vocês, né, essa relação aqui, relações envolvendo os ângulos internos e externos de um triângulo. Aqui, ó, tá vendo esse verdinho aqui? Ele é o que? Ele é o ângulo interno. O ângulo interno A. Esse aqui, ó, o verdinho mais escuro, ângulo interno B. E aqui eu tenho o ângulo interno C. Esses ângulos aqui, ó, eles são externos, por exemplo. Ele está do lado de fora, esse G aqui, é óbvio, né? Esse aqui, E, também é externo. Agora percebe como que eu montei aqui, ó. Passei essa reta aqui, esse segmento BC, passei direto, formando então aqui um ângulo externo, ó, G. BA, passei direto, formando o ângulo aqui, E. E o B aqui, passei direto, formando o ângulo F. Então, você sabe que a soma dos três ângulos internos de um triângulo sempre dará 180 graus. Agora, eu quero que você me olhe aqui com muita atenção. Quando você tem meio giro total, assim, você tem aqui, vamos colocar aqui. Você tem aqui, ó, desse ponto até aqui, você tem 180 graus. Isso significa dizer que se eu pegar um ângulo interno mais o seu ângulo externo correspondente, vai dar quantos? 180. Percebe? Ó, meio giro certinho. Aqui também é a mesma coisa. Ó. Se eu pego esse ângulo A com o seu ângulo externo correspondente, vai dar quantos? 180, tá? Aqui, ó. 180. Tá bom? Então, muito tranquilo, bem fácil aí, para você compreender e entender. Aqui, ó, se eu pego B mais F, também vai dar 180. O B mais o F, tá bom? Vamos que vamos. Pessoal, é o seguinte. Em um triângulo, a medida de um ângulo externo, né? Você tem aqui um ângulo externo, é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes. Esse ângulo C aqui, certo? Ó, ele é o que? Adjacente. Vamos lá pegar o F. Cadê o F? Aqui, ó, o F. Quais são os dois ângulos
que não é adjacente a F. Os dois ângulos internos. Percebe que o F está coladinho com o B? Quer dizer que o A e o C, eles não é adjacente a F. Quer dizer que eles estão distantes, eles não estão juntinhos. Eles não estão conectados com o mesmo segmento. Eles não estão sendo formados com o mesmo segmento. Percebe que eles estão distantes, quer dizer que esse C e esse A não é adjacente ao F. Pessoal, curiosidade. Quando isso existir, significa dizer que se eu pegar aqui o F, ele é igual ao A mais o C. Entendeu? Então, significa dizer que se eu tenho um ângulo aqui externo, ele tem a mesma medida do que a soma dos outros dois não adjacentes, tá? Por exemplo, o G aqui. Vamos pegar o G. O ângulo G, ele é igual a eu pegar o A mais o B, que é o ângulo interno. Eu pego o A mais o B, tá bom? E o ângulo E? O ângulo E é a mesma coisa. O ângulo E é a mesma coisa que eu pegar o B mais o C, porque eles não são adjacentes, tá? A regrinha para encontrar isso aqui, não vou estar explicando dessa vez. O que você tem que saber é lembrar dessa regra, que depois a gente vai estar estudando mais coisas aí pela frente. Pessoal, os exercícios da semana são na página 131, tá? 131 aí do nosso... Então, turminha, é isso aí, né? Não se esqueça, né? Vai lá no seu livro e vamos responder a 1, a 2, a 3 e a 4, tá? Todas as questões aí dessa página são questões simples e fáceis. Vamos que vamos, pessoal. É isso daí, um abraço, valeu. Se cuide aí, pessoal. Até semana que vem. Valeu.